Seja uma vez mais bem-vindo aos Ansas, este espaço que lhe traz novidades, como sempre, e lhe fala de tudo um pouco daquilo que lhe interessa e que nos interessa a nós também, enquanto pessoas preocupadas com a nossa forma de estar, a nossa forma de viver, e procuramos sempre trazer novas formas desse ponto de vista. E hoje não é exceção. Encontramos há dias uma situação interessante em que se falava, imagine, de chás. E de chás falava a doutora Franciele, que vem do Brasil, de Mato Grosso. Aliás, não vem, já cá está há 5 anos e adotou Viana para viver. Tiradas as conclusões, só posso dizer que a resposta foi adoro Viana. Muito bem. É um prazer tê-la aqui, muito mais depressa ainda, porque adoro a Viana, não é? Prazer é todo meu, agradeço. E agradeço imenso a sua presença em nome dos Ansas e gostaria de saber, assim, muito rapidamente, porquê a Viana? Oi, você foi numa pergunta interessante mesmo, porque eu acredito muito que nós podemos escolher lugares para viver em certa altura da vida, mas Viana, comigo foi ao contrário. Eu digo sempre que Viana me escolheu, né? Eu não fui eu que escolhi Viana. Eu, por acaso, na altura, estava a viver em Nova Zelândia. Que é já aqui ao lado, não é? Pronto, é um pulo. E estava a viver lá há quase um ano e 2 meses, quando resolvi voltar ao Brasil para visitar a família. E tirei então uns quase 3 meses para ficar no Brasil, e um amigo, um casal de amigos, me convidou. Já viviam aqui em Viseu e por acaso já não vivem mais, mas me convidaram para vir aqui visitar Viseu também é uma cidade interessante. Então, me convidaram para visitar Portugal, enfim, para vir visitar aqui. Nunca cá tinha estado? Não, e eu vim para essa visita, né? Me programei para tirar umas 2 semanas, 14 dias para tá aqui. E como eles estavam aqui em Viseu, eu pensei, vou fazer um tour pelo norte de Portugal. Então, vou fazer ali umas visitas, né? Conhecer lugares. E fui fazer o meu roteiro, e todo o meu roteiro que eu procurei no Google, né? Onde visitar no norte de Portugal, foi essa pergunta do Google. E fui logo em imagens, então aparece milhões de imagens lindas, claro, né, do norte. E todas as imagens que eu clicava, que me chamavam a atenção, de lugares assim, que me chamavam a atenção, quando eu ia abrir a reportagem ou a matéria sobre aquela imagem, sempre estava dizendo Viana do Castelo, Viana do Castelo. Tinha de ser. Fogo, que esse lugar, né, eu tenho que ir lá visitar. Mas, enfim, desde lá, Viana já me chamava. E aqui, quando vim, né, quando cheguei aqui em Viana, peguei o autocarro para vir para cá, depois de ter estado no Porto e Viseu. Pronto, senti aquela... chamamento da terra, aquela coisa que inexplicável. Inexplicável, não é? Exatamente. Mas que acontece. Felizmente, não é? Isso, felizmente. Exatamente. E ficar aqui 5 anos assim, e espera ficar mais, com certeza. Com certeza, sim, eu gosto. Foi bem acolhida? Muito, Acredito muito. Sim. Eu costumo dizer isso, que quando a frase, né, Viana é amor, é literalmente sentir essa frase, porque falar uma frase é muito fácil, falarmos qualquer frase, claro, mas sentir a frase, sentir o que se está a dizer, né, e é isso mesmo, Viana é muito amor devido a isso, ao acolhimento que a terra tem, e isso envolve não só as pessoas, mas a própria energia desse lugar, a própria... as montanhas, os mares e tudo em volta, parece que chama tudo mesmo para esse... E que temos tudo, não é? Isso, para acolher mesmo. Então, é mesmo, Viana é amor. E a gente sente isso. Também o sentiu quem pronunciou essa frase a primeira vez. É um homem esquecido, mas realmente que esteve no turismo de Viana e que eu assisti à criação dessa frase. Mesmo? E na altura não achei piada nenhuma, sou sincera. Mas a verdade é que ficou. E ele já partiu há uns anos, mas realmente tinha uma visão interessante para o turismo e para a maneira como se divulgava ele sentiu a cidade. Essa frase.
Sim, sentiu, acho que sim. Ele disse, tem tudo a ver, tem de ser, Viana é amor. E eu, na altura, achei assim uma frase até pouco... Impactante. É, isso, acho que as pessoas não iam aderir à frase, afinal, que mais se tornou um slogan, não é? Afinal, enganei-me, ainda bem. E ao Nuno Fernandes, esteja onde estiver, obrigada pela ideia que teve. Chás. Então, a Santa do Chá. Isso, a Santa do Chá. Outro dia, eu estava no sítio e a pessoa falou assim para mim, um senhor já de uma certa idade, disse, olha, para se intitular Santa do Chá é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. E eu, olha, mas eu não sou eu que sou a santa. Pois não. Na verdade, a minha avó, minha avó é de uma origem já indígena e nordestina também, uma mistura, e com um nome muito complicado, e nós vivíamos numa cidadezinha muito pequena, e eu fui viver com a minha avó, porque meus pais tinham uma fazenda, e chegou a idade de eu precisar estudar, e eu fui viver então com a minha avó, porque estava na cidade onde tinha escola. E a minha avó, por ter um nome mais difícil de pronúncia, todo mundo a conhecia chamava ela de Dona Santa, porque ela tinha esse conhecimento, né, com plantas muito incrível, e que me passou isso, né, esses ensinamentos, e onde ela tentava, então, com os conhecimentos que ela tinha, com as plantas, ajudar as pessoas, e fazendo chás, ungüentos, emplastos, garrafadas, e, enfim, tochas. Tudo que se pode fazer tudo que se podia fazer. Com a natureza, isso, não é? Benzimento, enfim, tudo que se era possível fazer com as ervas. E aí, ela ficou sendo conhecida como a Dona Santa. A Dona Santa, aquela senhora, Dona Santa lá das ervas e tal. E ficou conhecida assim até o dia que se foi. Então, o nome Santa do Chá é em homenagem à minha avó, porque, na verdade, esse amor, essa paixão pelas ervas já é bem ancestral, já vem, então... Ao princípio. Isso, do princípio, né, com ela que me ensinou a gostar não só gostar, mas a respeitar muito a natureza, claro, as ervas, e reconhecer a riqueza que tem e que podemos aproveitar de uma forma natural, não é? Exato. É a farmácia viva que a gente tinha em casa. Eu tenho 2 filhos e os dois, desse mais velho, 21 anos, que só foi tomar antibiótico, ele tinha 12 anos. Primeira vez que ele tomou antibiótico na vida dele. Eu tenho uma filha de 8, que até hoje, ela já chegou a tomar um ano passado. Os tempos são diferentes. Então, ou seja, e na última, quando eu levei ela na pediatra aqui, e quando ela passou o antibiótico, confesso que fui um pouco resistente, até porque eu sou farmacêutica, então conheço um pouco também os malefícios. Né? E eu fui um pouco resistente na altura com a pediatra. Eu falei para ela, doutora, mas a minha filha nunca tomou antibiótico, e ela ficou a me olhar assim. Como é possível? Mas foi essa frase, e ela, mas como é possível? As crianças hoje saem da maternidade tomando antibiótico. E eu falei, não, mas ela nunca tomou antibiótico, enfim. Mas na altura, realmente, ela precisava tomar. Mas foi isso, né? Veio da mesma forma como eu fui criada, de trazer essas formas mais naturais, de farmácia mais natural. Evitando o químico, passei isso, não é? Exato, passei isso, criei os meus filhos assim da mesma maneira. E a Santa do Chá surgiu com a intenção mesmo de fazer com que as pessoas percebessem que o chá não é necessariamente só para remédio, porque é assim que a gente vê, não é? Assim que como a gente iniciou aqui. E que não é só água com qualquer coisa misturada, isso, exatamente. Não é? E a forma de harmonizar o chá com vários alimentos, as diferentes formas de se tomar um chá. A gente está falando de uma bebida aí que é a mais antiga do mundo, né? E a mais consumida. Nós temos bastante tradição de chá. Exatamente. O mundo inteiro, né? Todas as culturas do mundo têm alguma referência com o chá. E então, nisso, a gente já começa também a pensar nesse portal de conhecimento, de culturas que o chá também pode fornecer. Diferentes formas, né? Que no mundo afora se bebem chá. E o chá sempre
teve essa, desde o início dele, né, desde a descoberta dele, enfim, tem essa primeira premissa, que é de acolher, de reunir, né, as pessoas. Exatamente. E eu acho que a Santa do Chá não tem só essa intenção de fazer e vender chá, mas de trazer esse lado de conhecimento sobre o E chá. da comunicação também. Isso. Que é essencial. Porque às vezes as pessoas falam, mas esse chá é bom para quê? Para dar Não paz, tem de para dar ser. paz de espírito, tá bom, porque às vezes as pessoas só querem, às vezes, não tá preocupada em saber o benefício químico daquele chá, não é? Já nos está no sangue. Exato. mas eu acho que vai muito além disso. E Claro olha que que sim. com a visão mais científica, né? Se a gente for colocar, principalmente, estamos habituados a isso, de achar que tudo tem que ter... mas é bom para quê? Previne alguma coisa? E às vezes não é só esse olhar, é o olhar terapêutico para além do químico. É aquele olhar de faz bem, porque é uma pausa que você se dá. Exatamente. É um acolhimento para você. A calma. E as ervas, como a minha avó já dizia, né? E a minha avó, longe de todo o conhecimento que existe hoje a nível de formações, enfim, e ela não teve nada disso. Ela já dizia muito isso para mim. Cada planta tem uma força que diferente. Todas Exatamente. têm é verdade. Tem uma força diferente, uma energia diferente. Era o que ela queria dizer. E sempre quando ia buscar alguma erva, alguma coisa em um sítio, ela sempre falava, né? Tem que pedir permissão para tirar essa erva, tem que pedir licença. E ela tinha muito essa coisa de saber a energia que é. Olha, tem que ter cuidado, porque essa planta tem uma energia muito forte. Se não souber fazer o chá dela, ela dá isso, ela dá aquilo, ela pode dar uma dor de cabeça. Então, assim... nunca sentou numa cadeira de escola. Esse conhecimento empírico é uma coisa. É uma coisa fantástica. E eu acho que é trazer isso para as pessoas também, essa informação de que, independente do chá ser gourmet, claro, independente do chá estar ali sendo harmonizado com isso ou com aquilo, mas você tá absorvendo toda a generosidade que aquela planta pode oferecer, né? Não só de sabores, mas da energia que ela também ela tem ali disponível. Emana, não é? Tudo na natureza tem energia à partida, não é? Eu ia lhe fazer uma pergunta que, por acaso, me saltou. Já sei, que tem a ver com isto também. Nota as pessoas mais medrosas? Bem mais, não é? Pelas perguntas que disse que lhe fazem. Sim. Para que serve? O que é que eu posso beneficiar com isto? Isso, exatamente, exatamente. Há um medo atrás do inesperado, não é? Isso. Sempre houve, claro, mas agora mais acentuado desde que passamos por esta dura prova. Isso, exato. É isso. Percebe-se mesmo uma dificuldade, às vezes, das pessoas também procurar nelas mesmas, delas reconhecerem em si o conhecimento interno, que é quando estão mais preocupadas agora, não estão? Sim, porque quando você está muito conectado com você ouve o seu corpo melhor. E assim, uma forma mais simples de perceber isso é... Começa a sentir-se as necessidades daquilo ali, não é? Isso, exatamente. Ou os males. Isso, então... Os alertas. E eu acho que isso está muito desconectado, né? As pessoas se desconectaram muito disso e é o que traz muito medo, porque você está sempre... Como você não está se ouvindo, você não está sabendo realmente se aquilo te faz bem ou te faz mal, porque certo, o seu próprio corpo se encarrega de falar. Rejeitar ou aceitar, isso, não é? Exato. E aí, quando a gente vai se desconectando disso, a gente vai ficando mais inseguro, não é? E aí a gente vai buscar a segurança, talvez, no conhecimento dos outros, ou do Google. Sim, o Dr. Google está sempre à mão. Então, e o que muitas das vezes
corre mal, porque nós somos únicos, então tem muito isso. O que é para um não quer dizer que seja para o outro. Isso. Exatamente. Eu trabalho com a fitoenergética, é uma terapia que é exatamente que busca a energia das plantas, ou seja, fazer um chá específico. Eu faço um chá específico para determinado fim, não é? Para determinado fim, imagina, né? O cliente chega e fala sobre o que ele está a passar, o que ele está a sentir, e dentro do que ele está ali a me dizer, eu faço uma consulta, né, para prescrever um chá para aquelas necessidades. Para aquela situação, okay. Exato. Claro que considerando sempre a energia das plantas, e essa energia é muito feita através da radiestesia. Então, ou seja, imagina... O que é radiestesia? A radiestesia é uma ferramenta, uma forma... Eu sei, mas quero que explique. Desculpa. Quem nos ouve tem de saber. É uma ferramenta onde nós podemos conectar energeticamente, né, através de um pêndulo ou de uma aura-meter, sobre uma ressonância energética, né, uma compatibilidade energética que o seu corpo tem, uma afinidade energética que o seu corpo tem em relação àquilo que nós estamos investigando. Como, por exemplo, o caso da planta. Se eu percebo que o meu cliente tem um problema que está afligindo o estômago dele, se ele chega a me dizer, olha, estou com um refluxo... O pêndulo também ajuda a chegar lá, não é? Exato, isso. Que é a tal ferramenta de que está a falar. Exato. E então, com essa ferramenta, é que nós vamos colocar ali numa mesa quantiônica qual é a erva mais indicada para aquele problema. Ora bem, desculpe, há um mapa, digamos assim, não é bem assim. É mais ou menos isso. Um esquema, um gráfico desenhado numa planta, não é? Sim. Numa planta de papel. Sim. Em que lhe vai dando indicações acerca da pessoa que tem na sua frente. Exatamente. É isso, exatamente, não é? Exatamente. E a partir daí, claro. Eu tenho várias opções de plantas, onde eu vou fazendo a análise de cada uma. Imagina... coloco a questão e essa planta é indicado para o chakra da Laurinda, para esse problema? Sim exatamente. ou não? E vai me indicar. E se sim, ok. Se não, eu vou até chegar àquela planta. E quando chegamos às ervas necessárias para o seu chá, fazemos então o chá específico para você. Ainda há essa particularidade, é verdade. E a aí criação de chás. Sim, aí fica... Personalizados. Personalizado, é mesmo isso. Então, você fica com um chá personalizado. Só que eu comecei a perceber que... Pronto, e aí eu comecei a trazer um pouco essa questão, os meus questionamentos, né, científicos como farmacêutica, porque o farmacêutico está sempre preocupado de que o paciente tenha adesão ao produto, não é? E eu comecei a perceber um pouco isso, porque, pronto, fazia ali o blend do chá, e a pessoa, olha, você tem que tomar isso por tantos dias, porque também a própria radiestesia me dá a indicação de quanto tempo você precisa tomar aquele chá. Você precisa tomar tantos dias, tantas vezes na semana, assim. E sempre tinha aquela queixa. Ai, mas esse chá é muito amargo. Ai, mas esse chá é muito isso. Ai, mas esse chá não salva nada. Não se pode pôr açúcar? Não convém. Eu sempre indico que não. Porque o açúcar, né... altera, não é? É o mal do século, vamos dizer assim. Não. Mas é porque às vezes... Eu contra mim falo que sou gulosa. E porque também às vezes as pessoas não dosam bem. Uma coisa de, olha, põe um bocadinho de açúcar, mas esse bocadinho é o meu. E eu não sei se esse bocadinho da pessoa é 2, 3 colheres. Claro. E então tinha muito essa queixa em relação ao chá. E eu percebia que isso era uma dificuldade das pessoas, às vezes, manter o tratamento corretamente. E foi aí que eu, então, procurei fazer o curso mesmo de sommelier em chá, né? Para poder trazer mais sabor para os chás. E então, eu estendi esse conhecimento, aprofundei um pouco mais sobre o chá, para poder trazer, não só... tirar exatamente essa imagem do chá como remédio. Porque eu sempre bebi chá a vida toda e eu não bebo chá com essa intenção. Eu bebo chá, pronto, sinceramente, à volta do dia é muito fácil eu tomar 2,5 litros de chá por dia. Mas isso eu fui criada assim, é natural. Claro. Eu não posso querer que todos sejam iguais. Mas os turcos dizem o mesmo, portanto não esteja preocupada. Então eu comecei a pensar, gente, eu tenho que achar alguma forma. E foi quando então eu vi que existia essa possibilidade, sim, de melhorar nesse sentido, de fazer, então,
esse chá ficar mais saboroso. Então, fiz o curso para sommelier em chá e comecei a ver, então... Deixa-me só interromper. Que é a mesma coisa que um enólogo com o vinho. Não. É parecido. É parecido, porque, na verdade, o enólogo, ele está mais ali naquele processo plantar, prova, não é? de plantar, desde o processo mesmo da muda. Sim. E o sommelier em vinho, não. O sommelier de vinho já com o produto pronto. Já é o vinho Depende também, sim. Há pessoas específicas para isso, penso eu, não sei se estou a dizer uma grande asneira ou uma grande mentira, não sei, mas há outros que acompanham a plantação, o crescimento e a produção. E a produção, não é? Tem aquele claro, que já... por várias etapas, já com mais tempo, outras com mais tempo, vai vendo crescer, etc. Sim. Portanto, também temos essa... Eu acho que não estou enganada no que estou a dizer. Provavelmente tenha mesmo a questão daqueles profissionais que vão... E nós no Norte temos bastantes pessoas formadas nesse sentido. Até inclusive a Santa do Chá, esse tempo atrás, postou na rede social que estava mesmo procurando um sommelier de vinho. Porque é, assim, um desejo de fazer uma harmonização. Não é difícil? Não. Já encontrou? Não, para já ainda mas não. Vai encontrar. Mas foi assim que até, inclusive, começou a surgir a ideia mesmo da marca Santa do Chá, porque eu comecei a fazer, então, os chás personalizados a nível terapêutico. E aí começaram a ficar mais saborosos. E aí a pessoa ficava, olha, Franciele, minha mãe teve aqui e levou o chá embora. Será que faz mal? Não faz mal, nunca vai fazer mal. Claro que ele vai fazer muito bem para você, porque é o seu problema. Só que imagina que, devido ao seu problema do estômago, fez muito bem para você, não quer dizer que você vai... Olha, mãe, esse chá me fez muito bem. Claro. Porque é personalizado. As características mas não vai fazer mal para ela. Pessoa, mas não também não vai fazer mal. É diferente de um remédio, por exemplo, alopático, um remédio de farmácia, que esse sim, você não pode sair indicando. Você não pode sair indicando, olha, toma. Claro. Embora se faça muito isso. Mas o chá já não tem esse problema. Porque é, né, natural, enfim. E aí começou a surgir isso, porque as pessoas, alguns clientes, começaram a me dizer sobre essa questão de... dá para fazer mais desse chá? Eu posso continuar tomando? Olha, meu chá acabou, não tem algum problema. Eu queria também dar para minha tia esse chá, não sei o quê, porque ela gosta muito de chá. Mas eu já percebi que não era mais por uma questão só terapêutica, era porque o chá estava bom. E foi aí, eu falei, olha, eu acho que isso é interessante, eu acho que posso começar a apurar um pouco mais isso. E foi, ótimo. E foi assim. E foi assim que... Então chegou nasceu até cá a Santa do Chá. Com a sua mala carregada de ideias, de chás. Exato. E de boa música também, que é o que vamos ouvir a seguir. Sim. E que com certeza toda a gente identificará esta voz inconfundível. Até já. FM. E depois deste pedacinho musical sempre agradável, sempre atual, voltamos à conversa com a Santa do Chá, com a doutora Franciele, enfim, com a pessoa que nos visitou há 5 anos e ficou por cá. Esta experiência de Viana, qual é o primeiro sentimento que lhe provoca a nossa cidade? Olha, no início eu tinha muita dificuldade de falar sobre isso, porque era uma coisa que eu também não conseguia explicar muito bem. Sentia, mas não conseguia exprimir. E eu ficava mesmo com receio de como falar disso sem parecer estranho. Claro. Mas hoje eu já consigo falar de uma forma muito tranquila. Eu sinto mesmo que todos nós estamos onde devemos estar. E eu sinto, né, mesmo muito forte isso, porque em uma determinada altura, quando eu não percebia muito bem o que se passava, eu tinha muita vontade de voltar para o Brasil, mas era como se algo muito forte me segurasse aqui. E isso me causou um conflito emocional muito grande, porque eu tinha essa vontade de voltar para o Brasil, que era uma vontade, vamos dizer assim, para o conforto que eu tenho lá, né? Tranquilidade. O habitat, não é? É isso. Mas me prendia, algo muito forte me prendia aqui, que era o que me fazia necessidade de estar aqui.
E hoje eu percebo o que é exatamente, porque, pronto, foi aqui em Viana que eu comecei a me dedicar mesmo a essa parte como terapeuta. Eu trabalhei 16 anos na saúde pública. Desses 16 anos, 9 anos eu fui secretária de saúde do meu município. Enfim, uma loucura. Mas imagino. Não é? É tudo a triplicar? Isso, exatamente. A gente não tem fim de semana, pelo menos eu não tinha, né? Final de semana, feriado, porque, enfim, a saúde, acho que de qualquer município não para, as pessoas não deixam de adoecer. Claro. E depois, esses 9 anos, e depois os outros 5 anos foram... Eu trabalhei como bioquímica, né, que é uma das minhas especializações, então eu tive um laboratório, então trabalhava com isso. E eu cheguei a um ponto de que eu fui ficando insatisfeita. E eu não sabia por quê. Eu não sabia exatamente por quê, mas hoje, olhando pelo retrovisor, eu entendo tudo isso. Eu estava insatisfeita, eu não me sentia mais bem ali, eu não me sentia no meu lugar. E eu larguei tudo, né? Eu larguei uma família, eu larguei filhos pequenos. Quando eu saí do Brasil, minha filha tinha 2 anos de vida. E simplesmente era aquela necessidade de sair, que eu não conseguia explicar. E foi em Viana que eu me descobri que eu nunca trabalhei com a saúde, de fato, das pessoas, embora eu acreditasse nisso. E eu trabalhava com a doença delas, né? E aqui é que eu me despertei para isso, de que eu queria trabalhar verdadeiramente com a saúde, eu queria impactar verdadeiramente, né, de forma positiva a vida das pessoas. E foi aqui que veio esse start. E eu sempre gostei muito de terapia, na altura já tinha esse interesse, mas não como para me voltar para isso profissionalmente. Gostava como uma curiosa, como utilizar terapias alternativas, né? Sempre fazia uso disso. E depois, nesse conflito emocional que eu comecei a ter, claro, de ir, ficar e às vezes entrar em sofrimento, entrei muito em sofrimento com isso, porque a minha família também lá queria que eu voltasse. Claro, como é normal. E para o meu pai era só, né, É filha única? Não, mulher sim, eu sou a única mulher do ninho, mas nós somos 7. Isso ainda facilita um bocado as coisas, agora quando se é filho único deve ser um bocado mais complicado. Mas então assim, foi aqui que eu descobri que era isso que eu queria fazer, que eu queria continuar trabalhando com pessoas e com a saúde dela, né? E não com a doença. E comecei a buscar formações nas terapias, só que eu queria algo que realmente fizesse sentido na minha vida, em relação ao que vem da minha essência, que né, sim, as plantas, né? Claro. E foi através delas que eu comecei a entrar nesse universo. Então, hoje eu vejo Viana como esse meu despertar. E foi aqui que surgiu a Santa do Chá, foi aqui que veio a ideia da Santa do Chá, foi tudo aqui, inclusive... Isso é a companhia da avó. Exatamente, sempre na companhia dela. E na altura, quando eu decidi que eu iria criar, então, uma linha de chá, eu falei, eu quero criar uma linha de chá e o primeiro chá vai ser para Viana. E inclusive o chá que eu trouxe para você, o Nice to Meet You, Viana do Castelo. Muito obrigada, agradeço imenso. É um chá que foi... É uma prenda delicada, essencialmente delicada. Bom, muito obrigada. Espero que você goste. Fico sensibilizada. É um chá que conta nos próprios ingredientes, porque a Santa do Chá... É com produtos de cá? São produtos, a laranja vermelho é daqui. Sim, a ideia, o propósito da Santa do Chá é mesmo isso, é trazer para dentro da sua xícara as ervas e flores e frutos do norte de Portugal, né? E então eu procuro sempre estar estudando um pouco sobre as ervas que são mais típicas de cá, para desenvolver os blends da Santa do Chá. Claro. Por exemplo, tem o chá de Santa Luzia, o blend de Santa Luzia, que tem esse nome justamente em homenagem a Santa Luzia, mas um dos componentes dali são as giestas amarelas,
que é as de maio, né? Que também sim, chamam, o que né? se utiliza no mês de maio No para mês de pôr nas maio. portas, sim. E que o Monte de Santa Luzia fica amarelinho, cheio, né? fica Então, amarelinho. pronto, Se um esse... dia tiver a oportunidade de se deslocar para o interior, para Terras do Barroso, vai descobrir a giesta branca, que é lindíssima Linda. também. Conhece? Eu já vi aqui no Parque linda, Ecológico, linda. no Parque muito Ecológico bonito. aqui urbano, que eu sou apaixonada naquele lugar. Eu estou sempre ali a fazer as minhas meditações. E lá tem uma área de uma horta, né, onde eles estão sempre renovando, inclusive, de acordo com as estações. E tem a giesta branca, e ela tá linda. Eu estive lá agora esses dias. Eu gosto muito da giesta branca, acho, pronto, é diferente. Fiquei admirada quando vi a primeira vez, é muito porque linda. achei lindíssima. E a própria flor é muito delicada, assim. Isso, delicada. é até um bocadinho Sendo menor agreste, do que a amarela. Mas sendo agreste é extremamente delicada. Estas são aquelas visões que a gente tem, aquela forma de ver as coisas um bocado romantizada. Romantizada. Faz falta. Isso é, não é podemos ver tudo nu e cru, não é? Não. Temos de ver a beleza do que nos aparece. Exatamente. E essa beleza muitas vezes leva a situações de veras inéditas. É o seu caso. Eu fiquei muito admirada quando um dia me falaram que iria criar um chá para determinado espaço. Acaba de dizer que tem o chá de Santa Luzia. Sim. Depois tem o chá de Viana. Todos estes temas alusivos à localidade fazem deste trabalho um trabalho diferente. Tive essa ideia cá ou já vinha com essa ideia pré-concebida? Não, foi mesmo aqui em Viana. Pronto, foi em Viana que surgiu a ideia, né, da marca. E, claro, dentro do próprio curso, né, dentro do próprio... a formação que eu fiz, eu fui buscando mais formas de, por exemplo, trabalhar com chás. E dentre as formas que eu assim, adoro fazer, é exatamente isso. É o que eu já fazia antes da formação, é fazer um chá específico para você. Isso te torna especial, não te torna assim, de você saber que você tem um chá que foi feito para você. Então, antes de eu fazer a formação, eu já fazia isso. Eu já fazia, porém, não tinha tanto sabor, não é? O chá, porque a pessoa, pronto, às vezes a erva mistura ali um boldo com a carqueja, um dente de leão, e fica mesmo, às vezes, um pouco amargo. E eu consegui trazer, então, sabor através dessa formação. Mas eu comecei a ver a possibilidade, então, de trazer isso para as empresas. Porque quando eu pensei em fazer o chá de Viana, eu quis fazer um chá que contasse a história de Viana de alguma forma dentro da xícara. Então, nós temos aí, por exemplo, o sargaço, nós temos aí a alga marinha, porque eu acho que é um ponto muito forte da história de Viana. E não só a nível terapêutico, também está provado que a alga já estamos a adotá-la na nossa alimentação. Exato. Não regularmente, mas em certos aspectos. É uma potencialidade terapêutica incrível. Então, eu quis colocar esse ingrediente não só com essa ideia de terapêutica, mas com a ideia mesmo histórica, que isso representa para Viana. A canela, que tem aí também, que para mim, na altura, quando eu fui desenvolver esse chá me custou 7 meses para fazer ele. Pois, porque isto tem um período de análise e de observação, não é? Isso, e eu, enfim, queria um chá que é onde as pessoas comessem as pastelarias tradicionais de Viana e bebessem esse chá e falavam, nossa, foi feito para isso. É verdade. Então, é eu fiz uma prova, né, das pastelarias. Então, comi bastante sidônicos, comi bastante bola de Berlim, enfim, estamos bem servidos. As natas, comi muita coisa do gênero. E tinha que ter canela, porque é muito presente a canela nessas pastelarias. Enfim, tem todo um contexto histórico nesse chá. E para as empresas é da mesma forma, porque a empresa também tem algo que representa, que faz sentido para ela a nível, ou que seja nas cores do próprio brasão dela, né, do próprio slogan, ou não, ou até do dono, né, da empresa, que para ele talvez ali uma erva em especial represente alguma coisa. Claro. E claro, tem um briefzinho que eu passo para o cliente, onde ele vai
me dá umas indicações ali do que ele quer, o que ele não quer, porque eu também não Pois, posso tem correr de ir o ao risco. encontro do que se pretende, Imagina, não é? coloco Também. lá uma camomila e a pessoa, eu odeio camomila. Pronto. Pois. Então, tem um briefzinho e isso me direciona para poder, então, criar o chá específico para o espaço. Muito bem. E cá está ele. Tão específico que até tem um coração de Viana, não sei se consegue ver. Sim. Tem um coração de Viana, isto é mesmo personificado. Isso, o chá. É mesmo para determinado fim. Olha, fico-lhe muito grata. Imagina. Vou experimentar ainda hoje. Ótimo. Vou sim, agradeço imenso. Mas estas particularidades que realmente aliadas ao chá são perfeitas. O chá é versátil, adapta-se a todas as situações. A Turquia, como estava a falar há bocado, adota o chá para tudo. Aliás, é a bebida das refeições, de manhã até à noite. A Tunísia também tem uma grande tradição. Íamos por aí fora, que há muitos mais, não é? Nunca mais Japão, acaba. não é? E nós também temos uma certa tradição de chá. Esta influência que chegou até nós é marcante, mas ao mesmo tempo precisa destas pequenas chamadas de atenção para que não se perca este percurso do chá nas nossas vidas, porque no fundo nós acabamos por ter uma moda e depois acabamos por pôr de parte. Eu, por exemplo, estou habituada a tomar chá todos os dias. Então, todos os dias. O chá é uma bebida tão simples, não é? Que eu acho que qualquer pessoa que neste momento que está nos ouvindo pode ter em casa um sachêzinho de chá, né? Claro. É muito acessível, é uma bebida muito, muito acessível, claro. Hoje, então, inclusive, esses de saquinho deixa isso mais acessível ainda. Só que, muitas das vezes, o chá fica sendo colocado à parte, mesmo porque talvez as pessoas encarem ele como uma bebida simples demais. Sim. E por isso... Depende dos contextos, tá? Exato. Depende. Porque existem várias formas de você servir o chá, né? Existem várias formas sofisticadas de servir chá. E gostosa, não é só sofisticada, mas saborosa, nas próprias harmonizações, nas próprias... os drinks, inclusive alcoólicos e não alcoólicos. E eu acho que hoje, nesse momento, né, de que a junção do vinho com o chá é possível? Claro que sim. Aliás, existe uma máxima de que o chá, por ser uma bebida tão antiga, não há nada com que ele não se harmonize. Pronto, muito bem. Chá e vinho, chá e queijo. Eu fiz uma harmonização no Brasil, agora no final do ano, quando eu estive lá, e fiz uma harmonização com uma empresa, que é uma empresa que eles vendem vinho e queijo. É uma boutiquezinha que é vinhos e queijos. E na altura me convidaram justamente para fazer uma harmonização. E nós fizemos uma harmonização de chás, vinhos e queijos. E ficou incrível. Acredito que sim. Até me lembro de um senhor que, quando chegou lá, falou: olha, eu acho que vocês estão a desperdiçar o vinho, porque ele era tão amante do vinho e é cliente daquela casa, que ele foi e chegou já assim, fazendo, né, torcendo o nariz, né? Olha, eu acho que vocês vão desperdiçar o vinho, porque... Pronto, mas no fim, quando ele saiu de lá, eu fiz questão de perguntar para ele, né? Porque, enfim, foi o que chegou a torcer o nariz. E ele, olha, me surpreendeu, é mesmo interessante, combina-se muito bem. Porque você não mata nenhum e nem outro, ao contrário, você só intensifica o sabor, né? No caso do vinho, principalmente se você é amante do vinho, você vai sentir aquela intensificação. Potencializa, não é? Quer e é uma experiência diferente, uma experiência gastronômica, sim, que nos dá muito prazer, né? O quanto é satisfatório você sentar numa mesa de um restaurante e experimentar e provar coisas diferentes. E essas coisas diferentes preenchem o seu paladar. Claro. Porque existem também experiências dramáticas daquilo que você vai provar e que você não gosta nada. Mas quando você gosta, né? Então, fica ali aquela experiência interessante, né? Aquela coisa que você vai guardar ali na sua biblioteca sensorial de sabores. É claro, vai armazenando. Exato. E nós temos essa facilidade e não temos problema de espaços para armazenar mais uma informação. Projetos para Viana, tem muitos? Já? Tenho algumas coisas que podem não ser muitos, mas são bons, não são é? bons. Eu tenho algumas coisas que eu quero mesmo fazer aqui, que é exatamente essa ideia de trazer o chá mais próximo das pessoas. Eu, às vezes, uma das coisas que me deixa, assim, intrigada é de que,
Portugal é o berço, né, do chá na Europa. E justamente por ser o berço, eu acredito muito que isso é um título que os portugueses merecem, né, ter essa segurança sobre esse título. E que, às vezes, muita gente talvez acha que isso é um título tão grande lá dos britânicos e de outras, né? Outras civilizações. E na verdade é nosso. Olha, eu já nosso, mas nosso, efetivamente, porque realmente a tradição, é muita tradição de chá. Trazer isso mais para próximo das pessoas, essa bebida assim mais próxima, e o prazer de fazer isso, né, de beber chá. Então, a minha intenção maior, né, a intenção da Santa do Chá é isso mesmo, é aproximar mais os portugueses dessa bebida. Então, e se calhar mais os portugueses. Isso, exatamente. Essa bebida é tão cheia de amor. Camuflada. Viana é amor, assim como o chá, porque chá também é acolhimento, é amor. Enfim, e para isso tem algumas situações de eventos, até inclusive, se me permite, eu gostaria de Sim, à vontade. A gente quer saber. Esse final de semana vai ter, inclusive, o chá das 5 para as mães, em homenagem às mães, lá na Dona Farinha Cake Design, que também vai ser... Na Dona Farinha Cake. É onde? Em frente à PSP. Já sei. Sim, é uma casa nova. Tem lindíssimo pouco tempo lá. Ali, sim. E então vai ser chás harmonizado com os bolos e os doces e salgados da Dona Farinha, que vai ocorrer então no sábado, né, na véspera do Dia das Mães, às 16 horas, esse chá das 5. E também, ao fim desse mês ainda, se calhar ali para o dia 29, na Casa Manuel Espregueira também vai ocorrer ali. É um espaço sempre aberto para exatamente. Estas novidades. É gente interessante. Vai estar a comemorar, né, os 135 anos do Manuel Espregueira. E, inclusive, eles também têm já um chá personalizado da casa. É uma boa forma de comemorar. Isso, exatamente. Engraçado. E assim se vão fazendo certas coisas que por vezes não temos conhecimento. Portanto, agradeço-lhe que o transmita, porque assim quem nos ouve terá a possibilidade, pelo menos, de saber o que acontece aqui e acolá em relação ao chá. Se uma pessoa, agora estamos quase na reta final, se uma pessoa lhe perguntasse desta forma: eu estou muito ansiosa, preciso de um chá que me tranquilize, ou qual mistura aconselharia? Porque eu acho que a ansiedade é o problema geral das pessoas, não é? É o mal do século. Olha, uma das coisas que eu procurei realmente a mudar nesse conceito de como sommelier e não misturar essa questão de farmacêutica, eu sempre peço para a pessoa, porque todo mundo vem me perguntar isso, por incrível que pareça. Olha, eu estou assim, o que eu tomo? Eu estou com isso, o que eu... Pronto. Primeira coisa que eu indico, no caso de uma ansiedade, faça qualquer chá que te... Desde que saiba bem, não é? Que te sentir, que o seu ser sentir. Porque o seu ser sabe melhor do que eu qual é o melhor para você. Só que neste momento do chá, esteja atento à água ferver, esteja atento ao aroma que vai vir na infusão do chá, esteja atento depois da infusão, sentir o cheiro daquelas ervas. E antes de você beber o chá, olhe para aquele licor, né? E permita que ele vá lá e faça o que ele precisa fazer. Só aquele momento, né, desde o início da fervura da água já perdeu tudo o que estava a ocupar a mente, não é? Você já acalmou. Claro. Por isso que eu costumo dizer que fazer um chá é mesmo uma terapia, né? O processo do chá, o ritual do chá é uma terapia. Porque hoje as pessoas querem uma coisa muito rápido, como pegar uma pílula e colocar na boca, né? Ter a única dificuldade de abrir uma caixa. Habituamos-nos a viver depressa. Mas tem que esperar ferver. Olha, como que vai fazer um chá se não espera a água ferver? Claro. Porque as pessoas às vezes não querem esperar nem a água ferver. Pronto, calma. Trazer. E isso te traz para o presente, né? Isso te traz para o agora. E a ansiedade é o quê? É estar sempre pensando... Sempre à frente, não é? Sempre à frente, antes de acontecer, sofrer por ansiedade e sofrer por antecipação, era o que eu queria dizer. E acaba por dar estes problemas todos que depois
nada nos salva. E temos de estar atentos ao nosso bem-estar, acima de tudo. É disso que estamos a falar. É de juntar pessoas, trocar ideias, ouvir relatos de coisas incríveis, como a sua avó, por exemplo. Coisas boas. Viagens ao passado, felizes. É disso que nós precisamos, até para não deixar que a memória nos traia, não é? Exatamente. E nos abandone. Não é necessário. Não é de todo interessante que isso aconteça. Portanto, se o chá servir para isso também, ótimo. É mais uma capacidade das ervinhas. Mas dizia eu que no interior, para além da giesta branca, há quem se preocupe também com as ervas e que tenha feito um estudo aprofundado sobre a capacidade de cada planta em resolver alguns dos nossos problemas. Embora não tão aprofundado quanto isto, saímos do conhecimento natural das ervas e tê-lo estudado e ter trazido as ervas para a alimentação das pessoas, para os chás, para todas essas possibilidades que temos com as ervas, já foi muito bom. E eu queria referir aqui um nome que é o Padre Fontes de Vilar de Perdizes, que fez com que muita gente tirasse cursos para estudar as ervas, sim. Exatamente. Olha. Portanto, aconselho a ver de uma forma pouco elaborada, digamos assim, como se pegou nas ervas que existiam na localidade e se conseguiu formar gente e que hoje vendem os chás. Ai, que cheiro! Se for à festa do Vilar de Perdizes, à Medicina Popular, ao Congresso de Medicina Popular, encontra barraquinhas a vender chás para tudo, o mais inconcebível possível, que também depois tira-se partido da brincadeira, não é? Mas há uma quantidade de chás impressionante. Uma coisa que eu assim... Não digo que seja com este conhecimento científico, sim, mas uma coisa que com algum conhecimento, sim. Porque é importante também a gente ter uma certa atenção, porque às vezes as pessoas, assim, Laurinda, tem da mesma forma que faz um uso irracional dos medicamentos, também faz das outras coisas. Faz das ervas. Claro. Porque existem ervas, por exemplo, que a gente tem que ter uma certa atenção, que às vezes não pode ser misturada com outras, porque assim como medicamento, claro. Imagina, todo medicamento que existe numa farmácia, antes dele existir, ele saiu de uma molécula natural. Claro. Mesmo que ele possa ter sido sim, criado transformado, laboratorialmente, mas existiu primeiro uma molécula natural claro. Daquilo. Então, ou seja, todos os medicamentos de alguma forma saem da natureza. Né? Mesmo sim. que tenha sido por laboratório, laboratorialmente alterados, mas pronto. Então, do mesmo jeito que existem medicamentos que não podem ser conjugados, porque vai trazer efeitos, né, adversos. Secundários, claro. As ervas também têm isso. Então, claro que, por exemplo, uma canela. Canela é natural, enfim, mas uma gestante, uma pessoa no início da gestação, não é indicado que faça uso disso. Então, um excitante a canela. Ela é um vasodilatador, então imagina no início da gestação, onde a mulher não pode ter nenhum problema, né, nenhum risco de hemorragia. Exatamente. Então, algumas coisas, acho que o ser humano tem que ter um bom senso, né? Não só quem está a produzir o chá, porque às vezes eu estou aqui a produzir e coloco ali, não pode, esse, por exemplo, não é indicado para gestante no início. E aí a pessoa ainda assim vai lá e bebe. Então, não é só o meu bom senso de quem tá, mas do outro também, né? Porque é o compromisso que eu tenho, por exemplo, de saber que eu preciso colocar aqui uma proporção, porque às vezes as pessoas acham que fazer um blend é só ir lá e misturar ervas, e não é bem assim. É uma mistura, claro, mas eu tenho que saber que, pronto, se eu vou colocar determinada erva aqui, que eu sei que ela tem um potencial muito grande como diurético, ou seja, né, você vai muito à casa de banho, eu não vou colocar outra erva que também tem esse potencial, porque senão você vai passar o dia inteiro no banheiro. Não, a não ser que seja mesmo com essa intenção. Normais, isso, não é, né? Eu acho que isso é importante. Muito bem, acho que foi uma conversa muito interessante acerca de um tema que nunca tinha vindo aos Ansas. Que legal. Portanto, é inédito. Que bom. E agradeço-lhe por isso e espero que realmente a gente se encontre em muitos chás. Ótimo. Daqueles que são bons para a saúde, mas também para o espírito. E para o espírito, para a porque mente. depois acabamos por nos ligar às pessoas
pessoas e encontrar gente fabulosa, como é o caso, e que gostei muito daquela noite em que a conheci a si e às outras pessoas que lá estavam, que foi um bocado de noite que a gente foi pelas horas de dentro, nem se apercebeu, não é? Portanto, é função de qualquer bebida estimulante dos sentidos, que é o caso do chá. Portanto, para a frente e que a gente possa assistir e obrigada pela sua oferta e que tenha muito sucesso e vai ter, com certeza, já está a ter, portanto tudo indica que a positividade está aí, está no ar, e oxalá que realmente a gente se encontre mais vezes e que apareça aqui com outro projeto um dia, quem sabe, certeza. que inclua o chá ou não, sim. E que esteja por cá muito tempo e que Viana continue a surpreendê-la. É isso que nós desejamos. Eu agradeço Obrigada imenso pela sua convite. vinda. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Quanto a nós, já sabe, nos próximos dias voltamos cá para lhe falar, com certeza, de outro tema, não menos interessante, mas diferente, com certeza. Fique bem, bom fim de semana. FM